Olá, graça e paz, Deus te abençoe. Seja bem-vindo à leitura bíblica paralela 2026. Sou o Márcio José, líder da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Lagoinha, Brasília, e estamos inseridos nesse projeto de leitura da Bíblia em 300 dias. Hoje é o dia 127 dessa leitura e estaremos lendo 2 Samuel 15:16, João, capítulo 19, e os versos 9 a 16 do Salmo 91. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor essa leitura bíblica. Te pedimos graça, revelação, entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo conduza esta leitura, falando a cada coração que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo Samuel 15, nós vamos ver Absalão, que era um dos filhos de Davi, iniciando uma conspiração para tomar o trono de seu pai. Durante 4 anos, ele conquista a confiança do povo, ele se posiciona como um defensor da justiça e critica indiretamente a administração de Davi. E quando ele vê que ele tem a simpatia de algumas pessoas, ele se sente pronto e ele então pede permissão para ir a Hebrom cumprir um voto, mas na verdade ele quer ir para Hebrom para ser proclamado rei. Davi acaba descobrindo sobre essa revolta, e ele foge de Jerusalém para evitar um derramamento de sangue. Então ele vai sair com a sua família, com os seus servos, e é isso que nós vamos acompanhar aqui nessa leitura. Versículo 6 diz: Absalão agia assim com todos os israelitas que vinha pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Então toda vez que a pessoa se aproximava dele, em sinal de respeito, ele estendia a mão, ele abraçava, ele beijava. Ou seja, ele era carismático, transmitindo um carisma, mas a intenção era conquistar a simpatia do povo. E depois de 4 anos, então ele pede para ir até Hebrom fazer esse voto, mas na verdade ele envia mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Ele levou 200 homens de Jerusalém, e aqueles homens não sabiam de nada do que estava acontecendo. E logo após ele oferecer sacrifícios, ele mandou chamar Aitofel, que era conselheiro de Davi. E essa conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro foi até Davi e disse: olha, os israelitas estão com Absalão. E aí Davi disse aos seus conselheiros: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. E foi isso que aconteceu, O rei partiu com toda a sua família, porém ele deixou para trás 10 concubinas, para tomar conta do palácio. Então, além das esposas, o rei tinha a concubina, que era aquelas mulheres que cuidavam do palácio, mas também acabava deitando com o rei, Versículo 22. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados
e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade, ou seja, para Jerusalém. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Então Zadok levou a arca de volta para Jerusalém e lá ela permaneceu, né? Versículo 31. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Aitofel, ele era um conselheiro, né? E ele começou a aconselhar tanto a Davi como a Absalão. Mas ele escolheu ficar ao lado de Absalão, né? E Davi então percebe isso, né? E Davi ora a Deus para que Deus trate com ele, né? E que tudo aquilo que ele viesse a falar para Absalão fosse conselhos de louco, né? Vamos agora para o capítulo 16, que dá sequência a essa história. Então Davi, ele foge, né? E Ziba, que nós lemos lá atrás, que era aquele servo que cuidava de Mefibosete, ele encontra o rei com provisões e acusa falsamente seu senhor de esperar a restauração do reino de Saul. Vamos ler então aqui essa história, né? A partir do versículo 3. O rei então perguntou: onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Olha só a confusão. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Quando Davi toma o poder, né, na verdade, ele foi ungido rei pelo Senhor, e quando ele assume o reinado, ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas e ele age com misericórdia com Mefibosete, né, restitui as terras de Mefibosete, e Ziba era aquele servo que cuidava. Só que durante essa guerra civil agora, onde Absalão tenta tomar o trono, Mefibosete não vai ao encontro de Davi. Ele fica, né, onde estava, lá em Jerusalém, acreditando que os israelitas que estavam com Absalão iria devolver o reino de seu avô Saul, né? E então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. A gente vê, né, irmãos, as pessoas em meio a essas discussões, contendas, divisões, elas têm um coração muito enganado, né? Davi agiu com tanta misericórdia com Mefibosete e agora ele já tinha tudo, as terras que eram de seu avô, né? Davi restituiu, ele sentava à mesa, né, ali de Davi, mas ele não estava satisfeito, né? Ele queria, na verdade, se tornar um rei novamente, se tornar um rei ali em Israel, né? E nós percebemos que do desenrolar dessa história, Davi, ele escolhe confiar na justiça de Deus, ao invés de revidar, ao invés de contra-atacar o exército ou aqueles homens que estavam com seu filho Absalão, né? E Absalão, ele entra em Jerusalém, porque Davi havia saído, né, fugido de Jerusalém. Ele entra em Jerusalém e ele faz algo muito terrível, né?
ele toma aquelas 10 concubinas que eram de seu pai, né? Ele dorme, né, com aquelas concubinas, né, ali no terrácio do palácio. E isso vai cumprir a profecia de Natã, que nós lemos no capítulo 12, no versículo 11 e 12. E Aitofel, ele aconselha Absalão a perseguir Davi. Mas, quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus move, né? E esses planos não foram adiante, né? E até mesmo essa relação que Absalão teve com as concubinas de Davi, com aquelas 10 concubinas, foi um conselho que Aitofel disse, né? Ele fala aqui no versículo 21. Tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornastes repugnante para teu pai. E todos que estão contigo se encherão de coragem. E assim foi armada uma tenda no terraço do palácio, e ele teve relações com as concubinas à vista de todo Israel. Então não apenas fez aquele ato de desrespeito, de provocação, mas fez aquilo intencionalmente para que as pessoas soubessem e gerasse coragem naquele exército, dizendo, ó, Davi agora não vai perdoar, Davi vai se levantar, então agora é tudo ou nada, né? E que nessa passagem que nós venhamos a entender que a humilhação nem sempre é uma derrota, né? Davi, ele passou aquele momento de humilhação, mas lá na frente nós vamos ver que ele se torna vencedor de toda essa batalha. Que eu e você nós possamos entender que quem faz justiça por nós é Cristo. E que nós jamais venhamos a agir de métodos escusos, métodos contrários à vontade de Deus para alcançar os nossos sonhos e objetivos. Um mundo onde as pessoas correm atrás dos seus propósitos, buscando padrinhos, né? Buscando pessoas de influência que possam ajudá-los, que nós possamos confiar na vontade do Senhor e descansar em sua vontade. Amém? João capítulo 19. João capítulo 19, nós estamos vendo aqui a crucificação, né, de Jesus, os momentos que antecedem a crucificação de Jesus. Pilatos manda açoitar Jesus, né, com o flagelo, aquele chicote que é feito de couro de animais, e na ponta tinha bolas de ferro e pedaços de ossos, né, para rasgar a carne de Jesus. E enquanto aqueles soldados açoitam Jesus, eles zombam dele, espancam ele, e depois eles preparam uma coroa de espinhos e colocam em sua cabeça e colocam um manto de cor púrpura, né, nas suas costas. Pilatos, ele temendo deslealdade a César, ele entrega Jesus para ser crucificado. Jesus carrega a sua própria cruz até o Gólgota, onde é crucificado entre 2 criminosos. E Pilatos manda escrever uma placa: Jesus Nazareno, rei dos judeus, né, em hebraico, latim e grego, que eram as línguas, né, daquela região. Os soldados repartem as vestes de Jesus, e Jesus na cruz ele lança algumas sentenças, né, sentença de amor para Maria e João, discípulo amado, e uma sentença de perdão para aqueles que estavam o acusando, né? E no final ele vai dizer: está consumado, né? E ele entrega o seu espírito. Os soldados quebram as pernas dos 2 criminosos que foram crucificados com Jesus, mas Jesus, eles fazem, né, perfura o seu lado com a lança. E José de Arimateia e Nicodemos sepultam Jesus com honra em um túmulo novo, né?
Algumas considerações. A coroa de espinhos que foi feita para Jesus, a intenção daqueles soldados era zombar, né? Porque Jesus havia dito anteriormente que ele era o rei dos judeus. Então eles fizeram aquela coroa para ele, dizendo: ó, você não é o rei, então o rei precisa de uma coroa. Mas na verdade aquela coroa de espinho tem um significado muito forte e poderoso no mundo espiritual. Toda vez que um rei ganha uma batalha, a primeira coisa que ele fazia é pegar a coroa do rei deposto, do rei vencido, e colocar sobre a sua cabeça. A Bíblia diz lá em Gênesis que na terra passou a ter espinhos e abrolhos quando Adão pecou, quando ele desobedeceu a Deus, né, e comeu o fruto da árvore proibida. E então começou a ter essa consequência, né? O pecado entrou na humanidade. E quando Jesus, colocam aquela coroa em Jesus, na verdade Jesus estava tomando posse, ele estava tomando o reino do pecado, tomando o reino de Satanás, que nos aprisionando e levando sobre si. Jesus, ele leva sobre si no madeiro as nossas acusações, os nossos pecados, os nossos delitos, porque em Jesus nós somos justificados pelos nossos pecados. Amém? Aleluia. No verso 11, Jesus fala assim: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, Jesus falando ali para Pilatos, né? Ele respondendo a Pilatos, se ele ia se negar a falar com ele, né? E foi isso que aconteceu, né? Então, queridos, onde Davi confiou na justiça de Deus enquanto era humilhado, Jesus, o filho de Davi, ele cumpre perfeitamente essa confiança, entregando-se voluntariamente para que por sua morte a justiça e a misericórdia de Deus se abraçassem. O lado perfurado de Jesus, no versículo 34, ele cumpre Zacarias 12:10, que aponta que o fluxo de graça e verdade que jorra do Cordeiro imolado. Em Cristo, a humilhação máxima torna-se exaltação eterna. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Filipenses 2:9. Então Jesus, ele não foi capturado porque ele não conseguiu vencer, mas ele escolheu a morte. Ele escolheu se entregar por nós para cumprir o propósito eterno de Deus, de restaurar a humanidade, de nos livrar da maldição do pecado. Sob as suas pisaduras, sob o seu corpo, nós somos sarados. Nós somos sarados. Amém? E finalizando, Salmo 91, do verso 9 ao verso 16, esse salmo é um salmo de proteção, né? Para aqueles que fazem do Senhor seu refúgio. Não confunda, Salmo 91, estando aberto em uma Bíblia na sua estante, não vai te proteger de nada. Quem te protege é o Senhor, nosso Deus, é Jesus. Então, a leitura do Salmo é para nós despertar em nós a adoração a Deus, a confiança em Deus. Quando nós declaramos o Salmo 91, não é como uma reza, né? Não é aquelas palavras que vão nos proteger, mas a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus e o nosso relacionamento com Ele, né? Então, o verso 9 fala: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o Salmo 91 é esse salmo de confiança. Nós declaramos a palavra que nós confiamos no Altíssimo. E porque nós confiamos no Senhor, nós somos guardados por Ele. Nenhuma praga vai nos atingir, nenhuma praga vai chegar à nossa casa, né? Porque Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E é isso que nós temos que fazer na nossa oração, dizer: Senhor, toma conta, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarde tudo aquilo que chama pelo meu nome. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Por exemplo, lá no deserto, Satanás citou, né, os versículos 11 e 12, aqui desse Salmo 91, quando ele fala para Jesus subir do pináculo do templo e se lançar, de que os anjos iam guardar ele, né? E aí o Senhor fala, porém também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Não coloque o Senhor Deus à prova, né? Conforme está lá em Deuteronômio 6,16. Cristo, ele não usou a proteção, a promessa de proteção para evitar o seu sofrimento, mas ele confiou no Pai até a cruz, onde a verdadeira proteção se revelou, que foi no livramento da morte, mas vitória sobre ela. Amém? Cristo, ele é a resposta a todas as nossas tensões. Ele é o rei rejeitado que governa da cruz. Ele é o justo que sofre em silêncio. Ele é o refúgio que nos guarda na angústia. E ele é o vencedor que transforma a morte em vida. Não tema as adversidades, não temas as traições e nunca, jamais duvide da proteção de Deus, porque Ele é com você, Ele é com a sua família. Amém? Descanse em Jesus, confie nele. Que nessa segunda-feira, nessa semana que se inicia, você possa descansar no Senhor, confiar no Senhor e não ficar triste, não ficar abalado. Talvez você já acessou aí os sites de notícias, as notícias não foram boas, mas eu quero dizer para você que a nossa esperança, que a nossa vitória está naquele que venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. É Ele sim que nos dá a vitória sobre todos os diagnósticos, sobre todas as adversidades. Amém? Que Deus te abençoe, continue firme nesse propósito. Não esqueça, esteja conosco todos os dias, participando dessa leitura. Compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, inscreva nesse canal, marque ali o sininho, tá bom? Curta essa mensagem para que o YouTube possa distribuir e encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Um excelente dia para você e sua família, uma excelente semana de trabalho, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.